O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, que foi o Evangelho de alguns domingos atrás, que foi a cura do cego de Jericó, aqui contado por outro evangelista com pequenos detalhes de diferença. Nós já refletimos sobre este Evangelho. Hoje eu gostaria de falar sobre a primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus. Se nós quisermos olhar para as Sagradas Escrituras e encontrar no Antigo Testamento referências, ponto de referência sobre o martírio, nós encontramos no livro dos Macabeus. É muito bonito esse livro. Eu recomendo, inclusive, que vocês leiam esse livro inteiro em casa. A história dos Macabeus é muito, muito bonita. E aqui nós encontramos essa primeira ideia de dar a vida por causa de Deus, de preferir morrer do que renegar a lei de Deus, renegar os preceitos de Deus, renegar a palavra de Deus. Tem uma parte bonita em que a mãe vê os filhos morrendo. É muito bonito, muito bonito. Hoje começa a história aqui dos Macabeus, falando sobre um rei muito iníquo que quer então implantar nas nações por onde ele foi dominando os seus costumes. Mas até mesmo antes deste rei impor costumes, do coração do povo de Israel começou a surgir uma inquietação. Vamos fazer alianças com os povos vizinhos, porque desde quando nós nos fechamos, coisas ruins aconteceram. O povo de Israel era um povo separado por Deus, santificado por Deus. Na verdade, o conceito de santo é justamente esse: separado, preservado por Deus. E Deus sempre disse para que se preservassem dos costumes pagãos vizinhos, que eles não precisavam desses costumes pagãos vizinhos, que eles não precisavam dessas alianças, porque, claro, naquele tempo, uma vida basicamente tribal, de pequenos reinos, muitas relações comerciais, muitas relações intercambiais de dinheiro, de produtos, era realizado através das alianças entre os povos. E essas alianças passavam muitas vezes por adotar do povo vizinho algumas práticas para que aquele povo fosse bem aceito e este também. Então se colocavam pequenas práticas religiosas em comum para que ali se firmasse também um acordo comercial. Então eu quero ter uma troca de produtos com um país vizinho,
eu permito que eles façam um templo do Deus deles no meu país, eu faço um templo do meu Deus no país deles, e a gente vai visitar o templo de lá, eles vêm aqui, e nisso a gente tem comércio, e nisso a gente tem troca de produtos, e a coisa toda funciona para todo mundo e fica ótimo. Mas o povo de Israel era um povo separado, um povo santificado. Mas eles, nessa necessidade de também quererem ter acordos comerciais, de quererem também ter mais lucratividade, eles começam também então a querer fazer aliança. Olha, desde que nós nos fechamos, parece que nós somos um país um pouco mais pobre, não muito desenvolvido, e aí nós vemos os nossos vizinhos aí que estão, crescendo e são mais ricos que nós, vamos fazer assim também. Foram até o rei, que já estava meio com as pernas bambas na lei de Deus, e o rei permitiu então que fizessem acordos com os povos vizinhos. E essa foi a grande ruína do povo de Israel. Aí depois veio o rei Antíoco então e impôs esses rituais, impôs a obrigação de que se cultuassem deuses pagãos em todos os lugares para unificar, fazer uma religião só. Uma religião só. Os pagãos, para eles era tranquilo, para nós tanto faz como tanto fez, um Deus aqui, um Deus ali, para nós tanto faz. Mas foi imposto também aos judeus, foi imposto também ao povo de Israel. E aí foi a ruína então do povo. Se abriram para uma coisa aparentemente inocente, e de repente foi colocado um jugo e um peso, para que eles pudessem e fossem obrigados a carregar. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Tudo. Quando nós começamos de forma muito errada e falsa, vamos nós também fazer alianças com o mundo? Vamos nós também, para que nós não fiquemos aqui um grupinho fechado, um grupinho isolado, parece que é uma coisa meio esquisita. E vão falar que nós somos muito fechados, que nós não somos abertos ao diálogo, vão falar que nós somos retrógrados. Então vamos fazer alianças com os povos vizinhos, vamos fazer aliança com o mundo. Queridos, quando nós começarmos a fazer aliança com o mundo vai fazer como este rei. Ele vai entrar e ele vai impor sobre nós um peso que depois nós vamos ter que carregar. Impor restrições, impor proibições, e vai querer dizer como nós temos que viver a nossa fé. Porque o rei fez isso com o povo de Israel. Diz ainda que no final dos tempos, chegou ao cume de impor no altar a abominação. Já querem fazer isso. Já querem fazer isso. Com muita humildade, de verdade mesmo, gente. Com muita humildade. Mas para pôr alguma coisa no altar da nossa igreja, primeiro vai ter que passar por cima do meu cadáver. Aqui não. Aqui não põe não. Aqui não. Mas tem tantos outros, né? Tem tantos outros altares. Não permitamos, queridos. Não achemos que é uma coisa inocente, bonitinha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando as pessoas tentarem nos levar pelo caminho errado, quando as pessoas tentarem fazer com que nós percamos a nossa fé, eles vão sempre primeiro dizer que a nossa fé deve se abrir a novas possibilidades. Eu já falei isso, já refletimos sobre isso aqui uma vez. Eles nunca vão chegar de forma abrupta, invadir a igreja e colocar as coisas sobre o altar e fazer alguma coisa desse tipo. Eles não vão fazer isso. O discurso é outro, eles vão pelas beiradas, vai devagarzinho. Olha, mas vocês precisam entender que só tem um Deus. O Deus é um só, né? Deus é um só, todos nós somos irmãos. Tá tudo certo, tudo tá bem, se quer o bem, tá tudo bem. Então nós vamos entrar só na porta, depois nós vamos entrar só no banco, daqui a pouco tá no altar.
Olha, né? Vocês podem viver a fé de vocês, mas sejam mais abertos, escutem mais. É um discurso muito bonitinho, né? Vai no emocional das pessoas. Tá vendo como eles são malvados? Eles não deixam. Olha como eles são ruins. E de repente, quem quer viver a fé verdadeira e autêntica vai ser o errado. Vai ser a minoria, vai ser o errado, vai ser o intransigente. Não tem problema. A nossa fé começou com 12. Se voltar a ser 12, mas que seja fiel, está ótimo. Papa Bento XVI já disse isso. Isso não é novidade minha, não. Ele já disse, a igreja... Bento XVI não, desculpa, foi São João Paulo II que disse isso. A igreja continuará defendendo a verdade, ainda que voltemos a ser 12. E depois Bento XVI disse, a igreja vai voltar sim a ser um pequeno povo, a ser minoria. Esses dias numa rede social tinha uma enquete de uma pessoa desesperada. Padre, perguntando para outro padre, né? Padre, como é que o senhor vê essa coisa de que as outras religiões estão em maior número do que nós católicos? O padre disse, essa preocupação sua, filho? E essa é a sua preocupação? Nós não temos a menor preocupação de sermos a minoria. A nossa preocupação é de sermos fiéis. A nossa preocupação não é de sermos a maioria. Nós não queremos dominar o mundo. Nós queremos que o mundo fique com quem é do mundo. Que fique com o mundo. Faça bom proveito. Faça bom proveito. Que fique com o mundo. Que ofereça sacrifício aos ídolos. Faça bom proveito. Que queime incenso aos ídolos. Faça bom proveito. Pode ficar com o mundo. Nós não queremos o mundo. Nós queremos o céu. Nós católicos não queremos dominar o mundo que fique com os mundanos, nós queremos o céu. Então não tenhamos medo de ser minoria. Eu vou contar uma coisa para vocês, uma confissão da minha parte. Eu tenho 6 anos de padre. No começo do meu ministério, eu passei por muitas dificuldades, porque eu tinha uma inquietação assim enorme, quando, por exemplo, a igreja não estava cheia. E eu me questionava muito, meu Deus, será que, né, na paróquia onde eu fui pároco, minha primeira paróquia lá em Poá, Nossa Senhora Aparecida, chegava domingo, quando a igreja não estava cheia, eu já perguntava, nossa, será que eu falei alguma coisa que não foi bom? Né? Será que eu não estou sendo um bom padre? Eu media a qualidade pela igreja estar cheia. Hoje... não tem a menor preocupação em igreja cheia. Queridos, não é que eu não acho bonito quando tem muitas pessoas participando da missa, porque a coisa que eu mais amo no mundo é a Santa Missa. Então, quanto mais pessoas estiverem participando, mais meu coração se alegra. Mas não que a nossa fé dependa de quantidade de pessoas. E não que o meu ministério sacerdotal dependa de igreja cheia. Porque o dia que depender disso, eu já estarei negociando a verdade, eu já estarei fazendo também acordos com coisas vizinhas. Porque para encher a igreja não é difícil não, eu cheguei a essa conclusão. Começa a fazer um discursinho mais ou menos, um discursinho ameno e light. Jesus cura todo mundo, Jesus ama todo mundo, venha do jeito que quiser, faça o que quiser. Essa igreja enche. Balança os bracinhos, bate uma palminha, canta uma musiquinha animada, a igreja enche. Agora a doutrina, a verdade, o seguimento e dar a vida por Jesus, essa é a verdadeira fé. E é essa que nós temos que anunciar. Não deixemos doutrinas estranhas entrarem na nossa igreja. Porque eles vão querer colocar a abominação sobre o altar. E sobre o altar da igreja católica está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus. Outra coisa não. Aqui na catedral o pessoal até já sabe. Nem folheto de intenção para ficar colocando em cima do altar. Nem folheto de intenção para ficar colocando em cima do altar. O altar é santo. O altar é sagrado. O altar é Cristo. Cuidemos da nossa fé, cuidemos da nossa igreja, tenhamos a coragem e mais, se for preciso, dar a vida para defender essa fé. Dê com alegria, ofereça com alegria a tua vida, para que o reino de Deus, a santa e verdadeira igreja, possa continuar livre das abominações que querem colocar dentro e em cima do altar. Que nosso Deus, nosso Senhor,
seja sempre a nossa força, seja sempre a nossa coragem, que alimentando-nos verdadeiramente do corpo e do sangue de Jesus, tenhamos a coragem para defender a Santa Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.